Segundo Crônicas, capítulo 19. Mas Josafá, rei de Judá, voltou em segurança para casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, repreendeu Josafá. Você não tem nada que ajudar o perverso, nem se unir com aqueles que aborrecem o Eterno. Por causa disso, o Eterno está aborrecido com você. Mas nem tudo está perdido. Você fez um ótimo trabalho eliminando os altares de orgia religiosa da nação e se dedicou ao Eterno. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas visitava regularmente o povo, desde Berseba, no sul, até o monte Efraim, no norte, para que não se esquecessem do Eterno, o Deus de seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas e os instruiu. Façam seu trabalho com seriedade e responsabilidade, pois não se trata apenas de julgar as questões humanas. Vocês representam a justiça e as decisões do Eterno. Vivam no temor do Eterno. Sejam criteriosos, pois o Eterno não tolera desonestidade, nem parcialidade, nem suborno. Josafá também nomeou em Jerusalém levitas, sacerdotes e chefes de famílias para decidir questões relacionadas à adoração e para serem mediadores em conflitos pessoais. Ele os instruiu. Façam o seu trabalho com o temor do Eterno. Sejam confiáveis e honestos. Quando trouxerem uma causa envolvendo um compatriota, seja um assassinato, seja a interpretação de leis, vocês devem alertá-lo de que estão perante o Eterno. Deixem isso bem claro. Do contrário, vocês e eles sofrerão as consequências da ira do Eterno. Trabalhem de forma correta, para que não sejam acusados de nada. Amarias, o sacerdote principal, ficará encarregado das questões relativas ao culto do Eterno. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, ficará responsável por todas as questões civis. Os levitas manterão a ordem no tribunal. Sejam corajosos e dedicados. O Eterno estará com vocês se derem o seu melhor. Segundo Crônicas, capítulo 20. Passado um tempo, os moabitas, os amonitas e os meunitas se uniram para lutar contra Josafá. Ele recebeu esta informação. Há um enorme exército se aproximando, vindo do outro lado do Mar Morto para atacá-lo. Não temos tempo a perder. Eles já estão em Hazazon Tamar, o oásis de En-Gedi. Assustado, Josafá orou. Buscou a ajuda do Eterno e decretou um jejum nacional. Todo o povo de todas as cidades de Judá se uniu para pedir a ajuda do Eterno. Diante da assembleia do povo de Judá e de Jerusalém, no templo do Eterno, na frente do pátio novo, Josafá orou assim. Ó Eterno, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu e o soberano sobre todos os reinos? Tu és forte e poderoso. Ninguém tem a menor chance diante do teu poder. Tu mesmo expulsaste os moradores desta terra, quando trouxeste o teu povo e entregaste a terra deles a Israel, os descendentes do teu amigo Abraão. Eles habitaram nesta terra e construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: quando acontecer alguma desgraça, como guerra, enchente, epidemia ou fome, entraremos no templo, pois sabemos que estás pessoalmente presente nele, e clamaremos em meio ao sofrimento e à angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Pois é o que está acontecendo agora. Os amonitas, os moabitas e os moradores do monte Seir estão nos ameaçando. Quando o teu povo Israel veio do Egito, não permitiste que ele entrasse no território deles. Nós contornamos a terra deles e não os atacamos. Agora eles estão vindo para nos expulsar da terra que tu nos deste. Ó Deus, não irás fazer nada? Não temos força para enfrentar esse enorme bando de vândalos que vão chegar dispostos a tudo. Não sabemos o que fazer. Por isso recorremos a ti. Todos os moradores de Judá estavam ali, com mulheres e filhos, até as crianças de colo, todos atentos diante do Eterno.
Então Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Matanias, levita da descendência de Asaf, movido pelo Espírito do Eterno, falou à congregação. Ouçam todos vocês de Judá, todos os moradores de Jerusalém, e você, rei Josafá. Assim diz o Eterno: não fiquem com medo, não se preocupem com esses vândalos. Esta guerra é de Deus, não de vocês. Amanhã vocês irão atrás deles, que já estão subindo a encosta de Ziz. Vocês os encontrarão no fim do vale, nas proximidades do deserto de Jeruel, mas nem terão o trabalho de erguer as mãos para lutar. Apenas fiquem ali parados, ó Judá, ó Jerusalém. Vocês verão o livramento do Eterno. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Eterno estará com vocês. Então Josafá se ajoelhou e prostrou-se com o rosto em terra. Todos os moradores de Judá e de Jerusalém também se prostraram e adoraram ao Eterno. Os levitas, tanto os coatitas quanto os coreitas, ficaram de pé para louvar ao Eterno, o Deus de Israel, um louvor cantado em voz alta. No dia seguinte todos se levantaram cedo, preparados para marchar até o deserto de Tecoa. Na hora de sair, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouçam Judá e Jerusalém, prestem atenção no que vou dizer. Confiem no Eterno, o seu Deus, e não serão derrotados. Acreditem também em seus profetas e terão vitória. Depois de conversar com o povo, Josafá formou um coro para louvar ao Eterno. Com vestimentas litúrgicas, eles marchavam à frente das tropas cantando: Deem graças ao Eterno, o seu amor leal não tem fim. Assim que começaram a cantar louvores, o Eterno armou uma emboscada contra os amonitas, os moabitas e os moradores do Monte Seir, que tinham vindo atacar Judá, e eles foram todos derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram por engano os moradores do Monte Seir e os massacraram. Depois, na confusão, atacaram uns aos outros, matando-se a si mesmos. Quando Judá subiu a colina para observar os vândalos no deserto, viram cadáveres espalhados por toda parte. Não havia um único sobrevivente. Josafá e o povo foram saquear os cadáveres e encontraram mais coisas do que conseguiam carregar: equipamentos, roupas e objetos de valor. Eles levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no Vale da Bênção, Beraca, e louvaram ao Eterno. Por isso, o lugar recebeu o nome de Vale da Bênção. Em seguida, Josafá levou todos os homens de Judá de volta para Jerusalém, numa grande festa, pois todos estavam alegres. O Eterno tinha concedido uma vitória espetacular sobre os inimigos. Assim que entraram em Jerusalém, foram ao templo do Eterno, ao som de toda espécie de instrumentos. Quando os povos vizinhos souberam que o Eterno tinha derrotado os inimigos de Israel, ficaram aterrorizados. Durante o restante do reinado de Josafá, não se ouviu mais falar deles, e a nação viveu em paz. Assim foi o reinado de Josafá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Ele seguiu os passos de seu pai Asa sem se desviar e agradou ao Eterno. Contudo, não eliminou os altares ligados às orgias religiosas. O povo também não se dedicou inteiramente ao Deus de seus antepassados. O restante da vida de Josafá, desde a infância até a velhice, está tudo registrado nas memórias de Jeú, filho de Hanani, que foram incluídas nas crônicas dos reis de Israel. No final da sua vida, Josafá cometeu um grande erro. Fez um acordo comercial com Acasias, rei de Israel. Associou-se com ele para a construção de navios em Ezion-Geber e o comércio com Tarsis.
Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá. Por ter se aliado a Acasias, o Eterno destruirá o seu trabalho. Assim os navios naufragaram e não puderam dar continuidade ao comércio com Tarsis. Segundo Crônicas, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Jeorão o sucedeu. Os irmãos de Jeorão foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes deu muitos presentes: prata, ouro, objetos de valor e cidades fortificadas em Judá. Mas Jeorão era o filho mais velho, por isso Josafá lhe deu o reino de Judá. Quando sucedeu seu pai e assumiu o controle do reino, Jeorão mandou matar todos os irmãos e alguns oficiais do governo. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos. Ele seguiu os passos dos reis de Israel e se associou por casamento à dinastia de Acabe. Ele agiu mal diante do Eterno. Apesar disso, por causa da aliança com Davi, o Eterno não se dispôs a destruir os descendentes de Davi. Afinal, ele tinha prometido manter uma chama acesa para Davi e seus descendentes. Durante o reinado de Jeorão, Edom se rebelou contra o domínio de Judá e proclamou seu próprio rei. Jeorão reagiu imediatamente, partindo com seus oficiais e carros de guerra. Os edomitas os cercaram, mas durante a noite, Jeorão os atacou com seus carros de guerra e os derrotou. Até hoje, Edom se revolta contra Judá. Na época, até mesmo Líbina se rebelou. A razão disso era clara. Jeorão havia abandonado o Eterno, o Deus de seus antepassados. Jeorão chegou a ponto de construir altares a deuses pagãos nos montes de Judá e levou o povo de Jerusalém a se desviar de Deus, bem como toda a população de Judá. Certo dia, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, em que se lia: Do Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, uma mensagem. Já que você não seguiu os caminhos de seu pai Josafá e de seu avô Asa, reis de Judá, mas preferiu imitar os reis de Israel ao norte, fazendo Jerusalém e Judá se desviarem de Deus e seguirem a idolatria de Acabe e sua família, e matando seus irmãos, todos eles melhores que você, o Eterno castigará seu povo com uma terrível peste, que também atingirá suas mulheres, seus filhos e suas posses. Você ficará gravemente enfermo. Terá uma doença no intestino, dolorosa e humilhante. O castigo começou com uma invasão. O Eterno incitou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes a atacar Jeorão. Eles chegaram até a fronteira de Judá, invadiram o território e saquearam todos os bens do palácio. Levaram até mesmo as mulheres e as crianças. Mas Acasias, um dos filhos, foi deixado. Depois Jeorão ficou gravemente enfermo. Passados 2 anos, sua incontinência era total, e ele morreu atormentado por dores terríveis. O povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como era costume. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ninguém derramou uma lágrima sequer por causa da morte dele. Foi, na verdade, um alívio para todos. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, porque os invasores que vieram do deserto com os árabes haviam matado todos os outros filhos. Assim Acasias, filho do rei Jeorão, rei de Judá,
foi proclamado rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, mas reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia e era neta de Onri. Ele viveu e governou nos moldes da dinastia de Acabe. Sua mãe dava a ele os piores conselhos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois tinha afinidade com a família de Acabe, tanto por casamento quanto pelas práticas pecaminosas. Depois da morte de seu pai, ele passou a seguir os conselhos da família de Acabe e fazia o que eles ensinavam. Aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para lutar contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Ferido pelos arameus, Jorão voltou para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramá, na guerra contra o rei da Síria. Acasias foi visitar Jorão em Jezreel. A visita de Acasias a Jorão serviu para sua ruína, de acordo com a vontade de Deus. Quando Acasias chegou a Jezreel, ele e Jorão se encontraram com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Eterno já tinha autorizado destruir a dinastia de Acabe. Jeú, que já tinha começado a eliminar a dinastia de Acabe, encontrou os capitães de Judá e os sobrinhos de Acasias, que faziam parte da delegação do rei, e os executou sumariamente. Depois mandou seus oficiais à procura de Acasias. Eles o encontraram escondido em Samaria. Ele foi capturado e levado de volta a Jeú, que o matou. Mas seu corpo não foi abandonado. Por respeito a seu avô Josafá, conhecido por ter buscado o Eterno com sinceridade, deram-lhe um enterro digno. Mas não ficou ninguém da família de Acasias que pudesse sucedê-lo no trono. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho havia morrido, ela assumiu o comando. Para início de conversa, mandou matar toda a família real. Jeozeba, filho do rei Jeorão, escondeu Joás, um dos filhos de Acasias marcados para morrer. Ela o escondeu, junto com sua ama, da rainha Atalia num quarto secreto. Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada, poupou a vida de Joás do massacre de Atalia. Ele ficou com ela 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, sem saber de nada, Atalia governava a nação. 2 Crônicas, capítulo 23. Passados 7 anos, o sacerdote Joiada decidiu pôr em prática seu plano, com a ajuda de alguns oficiais influentes do exército. Ele escolheu Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o território e todas as cidades de Judá para convocar os levitas e todos os chefes de famílias. Reuniram-se em Jerusalém, no templo de Deus, e firmaram um acordo. O sacerdote Joiada apresentou a eles o jovem príncipe e disse: Aqui está o filho do rei. Ele vai assumir o trono, como o Eterno prometeu a respeito dos descendentes de Davi. Então prestem atenção ao que vocês irão fazer. 1/3 de vocês, que entra de serviço no sábado, deverá permanecer na guarda dos portões. Outro terço guardará o palácio e o outro cuidará da porta do alicerce. Todo o povo será convocado para se reunir nos pátios do templo do Eterno. Ninguém poderá entrar no templo, exceto os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles têm permissão, porque foram consagrados. Mas os demais devem fazer o que lhes foi ordenado. Os levitas rodearão o jovem rei com armas em punho. Matem qualquer um que tentar se aproximar ou romper o cerco. Vocês ficarão com o rei o tempo todo e em todo lugar. Todos os levitas e oficiais acataram as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deu ordens a seus subordinados, tanto os que entravam no serviço no sábado, quanto os que saíam do serviço no sábado, pois o sacerdote Joiada não dispensou ninguém.
Depois o sacerdote equipou os oficiais com lanças e escudos, pequenos e grandes, que pertenceram a Davi e estavam guardados no templo do Eterno. Armados, os guardas se posicionaram de acordo com as instruções para proteger o rei de uma extremidade do templo à outra, em torno do altar e do edifício. Então o sacerdote apresentou em público o príncipe, pôs a coroa em sua cabeça, entregou a ele o livro da aliança de Deus e o proclamou rei. Enquanto Joiada e seus filhos o ungiam, o povo gritava: "Viva o rei!" Ao ouvir o barulho da correria do povo e da aclamação ao rei, Atalia foi ao templo para ver o que estava acontecendo. Assustada, viu o jovem rei de pé na entrada, rodeado pelos capitães e tocadores de trombetas. Todos com alegria cantavam, as trombetas eram tocadas, e os cantores e os músicos dirigiam o louvor. Desesperada, ela rasgou a própria roupa e gritou: "Traição! Traição!" O sacerdote Joiada deu ordens aos oficiais da guarda: "Levem-na para fora e matem qualquer um que fizer menção de segui-la." O sacerdote tinha ordenado que não a matassem no interior do templo. Eles a arrastaram até a estrebaria do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Eterno, o rei e o povo, para que eles fossem o povo do Eterno. O povo entrou no templo de Baal e o destruiu, derrubando os altares e os ídolos. Na frente do altar, mataram Matã, sacerdote de Baal. Joiada entregou o serviço do templo do Eterno aos sacerdotes e aos levitas, conforme as determinações de Davi. Eles deveriam oferecer ofertas queimadas ao Eterno, de acordo com o que prescrevia a revelação de Moisés, com cânticos e louvores, e conforme a orientação de Davi. Ele também designou guardas para cuidar da entrada do templo do Eterno, de modo que quem não estivesse devidamente preparado não pudesse entrar. Reuniu todos os oficiais, os nobres, os governadores e todo o povo para conduzir o rei do templo do Eterno, passando pela porta superior até o trono real. Todos celebravam com entusiasmo. Finalmente, a cidade ficou segura e tranquila, pois Atalia estava morta.